Bom dia a todos. Passando aqui mais uma vez para fazer uma breve meditação. Queria falar hoje sobre a Páscoa. E talvez alguns pensem assim, mas a Páscoa já passou, né? Não, a Páscoa não passa. A Páscoa precisa ser uma constante na vida da gente. E eu queria entender, ou tentar entender, o sentido da Páscoa. Geralmente a gente associa a Páscoa ao domingo da ressurreição, na Semana Santa. E isso tem um fundo de verdade. Não porque a Páscoa foi instituída por conta da ressurreição de Cristo, não é bem assim. A Páscoa foi instituída bem antes e Cristo apenas cumpriu na sua ressurreição a Páscoa. E quando foi que a Páscoa foi instituída? Aí a gente volta na história lá para o Egito, na história geral, na história do mundo e na história bíblica também. Lá no Egito, o povo hebreu era cativo, lá no Egito, há 400 e tantos anos, 440 anos, 420 anos. E Moisés foi designado por Deus para libertar o povo do Egito, o povo hebreu do Egito. E o faraó disse: não libero, não liberto. São minhas propriedades, são meus escravos, não liberto. E vão surgindo aí os chamados de Deus para Faraó se converter. E não acontece, vem Deus manda a primeira praga, a segunda praga, e a história é uma história bem conhecida, né? A maioria. E quando Deus manda a nona praga, e mais uma vez o faraó diz não, né? Ele aparentemente se converte, promete deixar o povo ir, mas depois volta atrás. Então Deus diz que vai mandar a 10ª praga para Moisés. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, dos filhos dos primogênitos, de todas as famílias. Só haveria uma chance de não morrer o primogênito se aquela família fizesse o chamado de Deus. E o chamado de Deus era para que matassem um cabrito, um animal, um cordeiro, e a família comeria junto aquele cordeiro. Se fosse uma família pequena, se uniria a outras famílias e comeria aquele cordeiro, não poderia ficar para outro dia, não poderia sobrar. Aquela alimentação teria que ser feita às pressas, vestidos, né? Assim, no sentido de estar prontos para partir, cajado na mão, mochila nas costas, lógico que não era mochila na ocasião, mas tinha que estar tudo pronto. Seria a refeição da, da partida, né? Aquela noite seria uma noite de se preparar para sair a qualquer momento. E tinha um ritual antes da alimentação que seria pegar o sangue daquele animal e passar nos umbrais ou nos portais da casa. Então, à meia-noite, o anjo da morte viria, mataria os primogênitos de todas as famílias, menos naquelas casas que tivessem a marca, o sangue. Então, os hebreus fizeram isso, fizeram seus sacrifícios, fizeram as suas marcas nas suas portas. Alguns egípcios também fizeram, provavelmente. E quando o anjo passou de noite, quando o anjo veio à noite, ele passou por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. E não feriu aquelas casas que estavam marcadas, porque foram casas de pessoas que se propuseram a obedecer ao chamado de Deus. E aquelas casas não foram atingidas. Então a Páscoa foi realizada, o anjo passou por cima das casas, as pessoas cumpriram o ritual do sacrifício, cumpriram o ritual da alimentação e ficaram prontas. Quando começou as pessoas a descobrirem os seus mortos, né, na mesma noite, ou praticamente na mesma hora, foram descobrindo, e o faraó descobriu que o seu filho primogênito também havia morrido, e faraó também era primogênito da sua família, e também deveria ter morrido, mas Deus o poupou, ele morreria depois, né, alguns momentos depois, alguns dias depois.
Então a Páscoa se cumpriu. Aí quando Cristo vem agora, praticamente 3.000 anos depois, não sei exatamente, mas mais ou menos isso, ele cumpre essa Páscoa. Ele faz o sacrifício no dia da Páscoa. A Páscoa não é no domingo da ressurreição, na verdade. A gente comemora no domingo da ressurreição de Cristo, mas a Páscoa, a morte do Cordeiro do dia da Páscoa foi na quinta-feira. E Cristo se entregou na quinta-feira e morre na sexta-feira. A morte do Cordeiro era na sexta-feira, no dia que caiu na sexta-feira. E Cristo cumpre o ritual do sacrifício do Cordeiro. E no domingo, quando ele ressuscita, todo mundo se alegra com essa notícia, de saber que o anjo da morte passou mais uma vez por cima, que eles conheciam o sentido da Páscoa. E o cristianismo comemora a Páscoa no domingo da ressurreição. Só que isso foi se desvirtuando com o tempo. Foram trazidas alguns costumes pagãos, algumas crenças lendárias, né? E hoje a Páscoa é essa história que a gente vive para a maioria dos cristãos, que a gente precisa comer chocolate, ovo de chocolate, que é produzido, que é trazido, que eu não consigo entender como, pelo coelho, que é o coelho da Páscoa. Ou seja, a Páscoa de hoje é uma mentira, né? É uma fantasia que não existe, é um comércio, na verdade, de se vender. Então todo mundo comemora a Páscoa comendo ovo de chocolate produzido por um coelho. Então entendam, eu queria que vocês entendessem biblicamente que o sentido da Páscoa é sacrifício, sangue e a morte passando por cima, livrando, salvando da morte, né? Mas alguém mais cético diria assim, mas a gente acaba morrendo, num sentido, ou numa hora ou na outra, né? É verdade. O ser humano é mortal. Mas a Páscoa a gente comemora o passar por cima, a salvação da morte, do anjo da morte, da segunda morte ou da morte eterna. Então você quer viver a Páscoa? Viva a Páscoa real. Viva a Páscoa que faz sentido. E com certeza você será salvo, porque o anjo da morte passará por cima do momento da segunda morte. E nós seremos salvos da segunda morte. E viveremos eternamente com Cristo Jesus. Amém? Bom dia a todos. Deus abençoe.